Boa noite, irmãos e irmãs da cidade de Salinas. Eu agradeço muito o carinho do convite para estarmos juntos aqui para mais uma palestra. E o tema da palestra da noite, que eu venho trazer com muita alegria, é Jesus e vida. Então, que a paz do Mestre Jesus estejam com vocês. Bem, gente, que tal começarmos nossa reflexão da noite, lembrando como Jesus chegou ao nosso planeta Terra, há mais de 2000 anos, na Palestina, região que fazia parte do Império Romano, na cidade de Belém, naquela noite em que as legiões angélicas anunciavam as boas novas de grandes alegrias aos quatro cantos do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Era a frase de abertura do cristianismo. Eis então, gente, que aportava na terra o Salvador. Cristo Senhor, que desde a manjedoura já nos dava um grande exemplo de humildade. O governador espiritual do nosso planeta Terra, gente, vê as nossas esferas de sombras e sofrimentos e veio pessoalmente, pois Jesus identificou que se tratava de uma tarefa intransferível. E Jesus veio deixar lições e ensinamentos que jamais seriam esquecidos pela humanidade para a implantação do seu reino de amor e paz na terra. Agora, saindo de Belém, indo para Nazaré, segundo o irmão X, no capítulo 2 da obra Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Chico Xavier nos fala de Nazaré, gente, uma das mais belas paisagens da Galileia. Cresce Jesus. Mas ainda criança, Maria o busca pelas ruas de pedra e por diversas vezes o surpreende falando com mendigos, com sofredores. Jesus falava da sua comunhão com Deus, mas com uma eloquência, gente, que nunca se ouvira nem os doutores da lei falar naquele tempo no templo. E preocupada em relação ao seu futuro, ao seu destino, Maria, como toda mãe, procura por Eleazar, para que intercedesse por Jesus no templo. E os doutores da lei, então, fizeram belas promessas ao futuro de Jesus. Mas na manhã seguinte, ainda no capítulo 2 de Boa Nova, Jesus disse a Maria: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que estás nos céus? E Maria, surpreendida pela pergunta, tenha cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessita de um preparo melhor para a vida. E no outro dia, Jesus disse a Maria: Mãe, toda preparação é útil e generosa. É preciosa na terra. No entanto, eu já estou com Deus. Meu Pai deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei a melhor escola. No mesmo dia, gente, Jesus aproximou-se de José com humildade e pediu que o admitisse em seus trabalhos da carpintaria. Desde então, é como se Jesus quisesse nos ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio. Trabalhou na oficina com as madeiras, enchendo a casa de Maria e José de ânimo e de alegria. Agora, no capítulo 3 de Boa Nova, no início dos anos 30, encontramos Jesus adulto. E o mestre chega em Jerusalém. E, chegando, logo é notado por um grupo de sacerdotes. Um sacerdote de nome Hanã perguntou para Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: Passo aqui para a implantação do reino de Deus. E Hanã: Com que contas para levar adiante essa difícil missão? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe para auxiliar-te na execução de teus planos? Jesus responde mais uma vez a Hanã: Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares do mundo. E ele respondeu meio irônico para Jesus: Sim, os ignorantes e os tolos estão por toda parte da terra. Certamente esse será o material da tua edificação. Mas propõe realizar uma obra divina? Já viste acaso alguma estátua perfeita modelada com pedaços de lama? E Jesus responde: Não existe nenhum mármore mais puro que o sentimento, e nem um cinzel, que é aquela ferramenta de metal, gente, que o escultor usa para esculpir a madeira e o mármore, que é superior ao da boa vontade. Jesus nos ensina, então, que o sentimento
O sentimento e a boa vontade são os instrumentos indispensáveis na construção do reino de Deus na terra. E foi assim que Jesus, nas redondezas da cidadezinha de Cafarnaum, ganha as margens do Tiberíades, se dirige a um grupo de alegres pescadores e pergunta primeiro para Simão Pedro e para André: venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do reino na terra. Quereis ser meus discípulos? Essa pergunta está lá no capítulo 5 de Boa Nova. E foi assim que Jesus selecionou os 12 discípulos. Gente, humildes, homens humildes, pescadores, sem estudos, sem títulos. Tinha o Levi, que era um ex-cobrador de impostos. O que tinha, então, em comum entre esses 12 homens? A boa vontade de seguir e servir o Mestre Jesus. Jesus, na companhia dos 12 discípulos e também no capítulo 12 de Boa Nova, inicia-se então a sua missão de amor e renúncia. E, sob a primeira manifestação de milagre, que ele transformou água em vinho em bodas de Caná, depois que tudo ocorreu, Pedro fez uma pergunta muito interessante para Jesus, gente, que certamente se eu tivesse a oportunidade também havia feito. Pedro pergunta assim: Senhor, em face de vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? E Jesus responde: Pedro, acaso conheces a alegria de servir um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união com a terra, como um casamento. O vinho ali foi bem o da alegria, que deseja selar a existência do reino de Deus nos corações do homem. Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Não satisfeito, Pedro ainda fez mais uma pergunta. Mas como devemos, mestre, proceder quando o amigo nos retribua com ingratidão? Jesus disse: o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o teu ponto de apoio, Pedro, como o ato de dar é a essência da sua vida. Lindo, né? Agora, no livro de Divaldo Pereira Franco, Pelos Caminhos de Jesus, pela psicografia de Divaldo, Amélia Rodrigues nos traz a informação que quando Jesus saía às ruas, eram multidões que queriam ouvir, falar, tocar, sentir o contato amoroso do Mestre. Eles eram atraídos por ele, aquelas criaturas que padeciam das mais variadas aflições, e da qual Jesus as acalmava, principalmente sem dizer-lhe quase nada. Porque mais importante, que as palavras que bordavam suas lições eram um magnetismo de amor, que ele impregnavam naquelas almas ansiosas e sofridas. No Evangelho de Lucas, encontramos Jesus em uma de suas viagens. Jesus entrou numa aldeia em Betânia, onde morava uma mulher chamada Marta, que recebeu na sua casa. Marta tinha uma irmã de nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio até Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe só a te servir? Diz a ela para me ajudar. E aí respondeu Jesus para ela: Marta, Marta, anda muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Gente, até aqui nesse ponto da palestra, eu venho lembrando com vocês um pouco da vinda de Jesus, da vida de Jesus, da história de Jesus. Relembramos aqui o nascimento, a sua infância, algumas passagens, o seu primeiro milagre. Mas se fosse para contar a história toda, não daria tempo nessa palestra, porque teria as parábolas, as curas, na crucificação e muitas coisas, muitos ensinamentos, lições maravilhosas do Mestre. E todos vocês também conhecem a história do Mestre Jesus. Então, nesse ponto aqui especial da palestra, eu gostaria de refletir com vocês.
conhecemos a vida, a história, as passagens de Jesus, como tem sido a vida de Jesus em nossas vidas. O que temos feito com Jesus? O que representa em nossas vidas? Qual o impacto de conhecermos o Evangelho hoje em nossas vidas? Qual o nosso comportamento? Será que nós estamos serenos para ouvir? Sabe o que temos feito com o conhecimento de humildade e boa vontade com os homens representados por ele na manjedoura? O que temos feito com o conhecimento de bom ânimo e trabalho com alegria dentro do lar, que é a nossa melhor escola, que Jesus exemplificou na carpintaria de José? O que temos feito com o conhecimento da importância da boa vontade no trabalho, que Jesus fala a Hanã, e também exemplificada pelos discípulos, que é um ponto comum entre todos, né? Que é a boa vontade. O que temos feito, gente, com conhecimento de alegria de servir um amigo com amor e renúncia sem esperar nada em troca, que Jesus disse a Pedro em bodas de Caná. O que temos feito com conhecimento, gente, com o alerta a Maria sobre o que é essencial em nossa vida, que ele fez em Betânia. A Organização Mundial da Saúde nos traz a informação que o Brasil é a maior taxa de ansiedade no mundo. E podemos observar que Jesus não falava só para Marta, nem para Maria, nem para Pedro. Desde aquela época, a mensagem do Cristo é atual. Ele falava para eles e fala para todos nós até hoje. Vejamos que Marta é inquieta, é agitada, é ansiosa, ansiedade. Gente, Marta recebe Jesus na sua casa e ela nem se deu conta de que em pouco tempo depois Jesus seria crucificado. E ele estava ali, pregando o seu evangelho dentro do seu lar, né? Pouco tempo antes de ser crucificado, e ela preocupada em varrer e limpar a casa. Nessa passagem, gente, Jesus nos conduz a fazer uma grande reflexão muito pertinente ao momento que estamos vivendo. Marta, Marta, andas muito inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entanto, só uma coisa é necessária. O que é essencial para nós? O que é importante em nossas vidas, gente? Porque até agora nós temos vivido como Martas, atarefados, afatigados, com muitas coisas, mas Jesus disse que só uma é essencial. Todos nós estamos vivendo uma correria incessante, absurda, né? Encarnados em uma vida breve, em média de 80 anos, que passa, ó, num piscar de olhos, e mesmo assim, em todos esses anos, vivemos como Martas, ansiosas, um dia atrás do outro, sem tempo para parar, para refletir. Por isso que esse momento é importante, né? Momento de estudo, de palestra, vamos parar, é o convite que eu faço, para refletirmos juntos. E a pandemia, o que nos tem feito? Nos fez parar? Voltar para a convivência do lar como de Jesus, a melhor escola? Comércio fechado, até as grandes potências financeiras do mundo tiveram que parar. E agora? O que pode funcionar? Abrir só o essencial. Será que isso tudo é por acaso? Em uma leitura, uma nota de um jornal, se eu não me engano, Folha de São Paulo, acho que sim. Um jornalista, no momento eu esqueci o nome, ele conta uma história de uma senhora que se chamava Lourdes, né? E ela fazia questão de cuidar pessoalmente de toda a casa. Ela não queria ajuda de ninguém, ela não admitia nenhuma mulher mexendo nas suas panelas, nas suas vassouras, dizia ela. Enfim, o tempo foi passando, ela foi envelhecendo, mas não largava esse hábito de cuidar de tudo. E uma vez, assim, depois que ela terminou de limpar e tal, ela estava bem cansada, mas falou assim, ai, graças a Deus, estou morta de cansada, mas minha casa está limpa. E aí, depois dos 60 anos, o ritmo mais lento, mas continuava com a mesma rotina, com os mesmos hábitos, as mesmas funções. E o marido e os filhos relatavam que às vezes sentiam uma certa, assim, admiração, assim,
de amigos e vizinhos que, num domingo comia qualquer coisa, um macarrãozinho simples, e saíam para passear com a família. A Lourdes não. Ela fazia questão de, no domingo, ser um festival de comidas, né? Então, ela se esmerava, ficava a manhã inteira fazendo vários pratos, e depois do almoço, retirar tudo, né? Lavar aquelas vasilhas, organizar, e nunca tinha tempo de sair. Então, onde está a melhor parte? Onde está o tempo para estar com a família? Gente, levanta o dedinho aí, né? A mãozinha. Quem nunca organizou uma festa e depois não teve tempo de curtir os convidados e nem de comer? Levanta as mãos, né? E como tem sido os aniversários durante a pandemia? Como tem sido os aniversários? Um bolo na mesa, né? A família em volta. O essencial, a família, o amor, né? Sem grandes excessos e festas e tudo mais. Outro exemplo que durante o preparo do estudo eu acompanhei nos jornais, na TV, foi recente, que houve o desencarne daquele jogador da Argentina, o Maradona, e numa entrevista gravada com ele tinha uma vida muito corrida, né, gente? É um astro, um ídolo, então muitas viagens, muito treino de futebol, muitos jogos, e enfim, aquela correria, né? Vivia na correria. E foi perguntado a ele do que você, na sua vida, você se arrepende, assim, que você não tenha feito e tal. E ele falou assim, não ter visto as minhas filhas crescerem. Então, não tinha tempo, talvez, para o lar, para a família, né? Embora as outras conquistas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Saber escolher a melhor parte, assim como fez Maria e como ressaltou o Cristo, nem sempre é fácil. Porque hoje nós vivemos num mundo que exige muito de nós, né? Ter um curso universitário já não basta, são necessários mais uma pós-graduação, mestrado, doutorado, vários idiomas, além disso, congressos, simpósios, mesas redondas, e ainda a mulher dá conta de ir ao salão, arrumar a unha, o cabelo, muitas coisas. Mas, gente, muita gente alega também que trabalho é feito condenado, assim, nessa correria, que é para garantir o futuro melhor para os filhos. Mas de que futuro nós estamos falando, hein, gente? Afinal de contas, os mais conceituados colégios, as viagens no exterior, residências de cinema, dar brinquedos top de linha, talvez os nossos filhos não precisem, não queiram isso tudo. Queiram apenas nosso ombro amigo. Já pensaram nisso? Palavras de incentivo, conselhos, querem rir, chorar conosco, viver do nosso lado, curtir o papai e a mamãe que tem, né? O melhor talvez seja ter um tempinho livre para ajudá-los nas tarefas escolares, contar-lhe uma história, brincar de esconde-esconde, colocar para dormir. Enfim, basta optar pela melhor parte que não nos será tirado. E finalizando o artigo da Folha lá de São Paulo, o jornalista argumenta: colocar a família em primeiro lugar tem um custo da qual nem todos podem arcar. Implica em menos dinheiro, fama e projeção social. Mas nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Achei muito interessante essa frase dele. E essa frase de nenhum fracasso na vida compensa, nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar, essa frase me fez lembrar, gente, um filme muito lindo que eu assisti e que eu gostaria de comentar, porque tem tudo a ver, e deixar uma dica, né? Para que quem não viu, veja depois o filme. É um filme brasileiro, nacional, O Vendedor de Sonhos. O Vendedor de Sonhos tem o personagem lá, principal, que é o Melon Lincoln. Ele é um empresário bem-sucedido, riquíssimo, muito rico, que no início do filme ele aparece como mendigo. A gente fica um pouco sem entender, mas durante o filme a gente vai compreendendo melhor. E nesse início do filme, ele vai ao encontro, lá acho que no terceiro andar de um prédio, onde tem o personagem do Dan Stubben, o ator,
chamado no filme Júlio César. Ele é um psicólogo renomado e ele está prestes a pular do prédio na tentativa de suicídio. E o Mellon Lincoln vai lá, os policiais, todo mundo tentando ajudar, convencer para que ele não pulasse, e ele estava firme no propósito, e esse mendigo, o ex-milionário, esteve lá para falar com ele, e ele pergunta, né? Ah, enfim, o Júlio César, você é o quê? Você é um psicólogo também? Por que você quer vir falar comigo, né, e tal? Não, não sou psicólogo. Então, o que você é, afinal de contas? Aí ele fala, eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo que o dinheiro não pode comprar. E aí o Júlio César pergunta assim, e para um suicida, o que você tem para vender? E ele responde, eu vendo uma vírgula para que você continue contando a sua história. E o mais interessante, gente, que mais à frente do filme, mostrando quando ele ainda era milionário, ele vivia sem tempo para a família, né? Aquela correria, trabalhava muito, o tempo todo no telefone, e tinha uma filha pequenininha, de uns 6 anos, a esposa, e tinha apresentações na escola, e ele chegava tarde, ela chorava, nunca tinha tempo, enfim. Em uma certa ocasião, eles combinaram fazer uma viagem de passeio da família, e iam pegar o jatinho particular. E estavam chegando no local de carro, quando iam embarcar os três, o celular dele toca, ele fala, reunião de última hora? Ah, tá bom, tô indo para aí agora. E a mãe, a esposa, né, e a filha, não, papai, por favor, papai, você prometeu. Não, é muito importante, vou ter que ir, faz o seguinte, pegue o voo, vão na frente, vocês duas, daqui a pouco papai chega lá e tal. Quando o avião decola, ele entra no carro, não sei qual motivo, mas o avião explode em pedaços, assim, né? Fogo e tal. E ele volta em meio aos destroços do avião, ele chora, e tem uma fala dele no filme que me marcou bastante, que vale a pena que eu repita aqui para vocês. Ele disse assim, na realidade, todos nós somos traidores. Traímos nossos sonhos, os finais de semana, as férias, e o mais importante, traímos o tempo que jogamos fora, onde deveríamos estar ao lado das pessoas que mais amamos. Estou sempre a pensar em todos aqueles beijos e abraços que eu não dei, nos diálogos que eu não tive tempo de ter. Nesse dia, morreu o homem que valorizou o trivial e dispensou o essencial. Ele fica um pouco perturbado, ele é internado, e ele abre mão de toda a fortuna, e ele vive como um mendigo nas ruas, e como diz ele, né, o vendedor de sonhos, e tentando ajudar as pessoas, para mostrar para essas pessoas o que vale a pena, o essencial da vida, com o seu exemplo. E no mais, assistam o filme, é muito lindo. Então, gente, é fato que na desencarnação, né, quando desencarnarmos, vamos deixar tudo. E o que fica? O que construímos dentro de nós. Jesus disse a Hanan, lembra que eu disse no início? O reino de Deus é a obra divina dentro do coração dos homens. Dentro, gente, construção interior. Você pode trabalhar 50 anos no trabalho de assistência, de caridade, se você não for uma pessoa amável por dentro, não adianta, né? Na desencarnação vai revelar o que a gente tem por dentro, que é o que a gente leva. Mas voltando em Marta e Maria, e aí, quem tá certa, hein? Marta ou Maria? Na verdade, gente, o grande desafio é a gente ter o coração de Marta e as mãos operosas de Maria. O ideal seria ter o coração de Maria, capaz de escutar as orientações de Jesus e da espiritualidade superior, e ter as mãos operosas de Marta para concretizar o que deve ser feito para um mundo melhor, porque devemos trabalhar em prol do trabalho no bem para o mundo melhor, né? Ainda mais agora, nesse período de transição planetária. E para exemplificar isso, eu trouxe uma história de outro livro de Chico Xavier, tá? Chamado Cartas e Crônicas, também do Irmão X, no capítulo 11, conta a história da Jovecina Trajano. Jovecina Trajano é uma mulher, uma senhora, né, de quase 60 anos de idade, e ela afirmava ser missionária do Cristo, no amparo à infância.
Era uma espírita fervorosa que se emocionava, gente, ao contar suas próprias recordações quando ela lembrava do tempo que ela se via no plano espiritual preparando a existência física. E o benfeitor, né, os benfeitores da instituição assistencial levavam ela até as zonas inferiores e anotavam os nomes de dezenas de espíritos infelizes, desorientados, que ela prestaria auxílio na Terra. Ela dizia que o instrutor paternal se chamava irmão Ambrósio e falava assim com ela: minha irmã, você nascerá na Terra com a missão de patrocinar crianças em abandono. Será benfeitora maternal dos filhinhos em sofrimentos. Daqui partirão 80 espíritos transviados, sedentos de esclarecimento e de amor, e você organizará para eles um lar de regenerador, né? Um lar regenerado, e não faltará ajudas para você. Volte à Terra e trabalhe. Então, desde os 30 anos, ela deu início, gente, à construção de um lar para esses sofredores, né? Esses espíritos que seriam acolhidos na infância. E, para isso, corações nobres, né? Ofereceram ajuda, surgiram doações, enfim. Em 5 anos, eles conseguiram herder. Em 5 anos, eles conseguiram, gente, erguer vários domicílios. Simples, né? Não, gente, vários não. Um vasto domicílio. Eles conseguiram erguer um grande domicílio. Simples, mas muito grande. Mas então ela ia prosseguindo, né, com seus detalhes, e depois de quase tudo pronto, ela decidiu aumentar, mas para ela nunca estava bom, não estava suficiente, confortável para atender essas crianças. Ela começou a pedir mais terra, decidiu fazer um pomar, começou a fazer novas campanhas de doações, projetos, começou a mudar o sistema da água, do vinho. Estou lá na Bodas de Caná, do piso, da varanda, das calçadas, e com 26 anos que se passaram só nas expectativas, gente. Todos esses anos, ela envolvida com os pormenores, com os detalhes da casa, mas nada de inaugurar. Quando, numa reunião mediúnica semanal que ela participava, era companheira, né? Compareceu, gente, o médium pela psicofonia, o irmão Ambrósio. Gilvesina Trajano se emociona. Ah, eu conheço essa voz. E falou, perguntou: o senhor admite que me mantenho fiel às obrigações que abracei? E o Ambrósio respondeu para ela: sim, irmã. Você tem sido muito exata no programa traçado. Tem trabalhado e sofrido pela obra. Mas não te esqueças do tempo. A hora são empréstimos preciosos de Deus. Dos 80 espíritos que você se comprometeu a socorrer e reeducar, agora 30 já são delinquentes de novo. 2 são obsediados perigosos na via pública. 6 são fichados por doentes mentais e 22 se encontram internados em diversas clínicas. Gilvesina Trajano, gente, tinha as mãos operosas de Maria no trabalho, mas ela não tinha o coração. Gilvesina Trajano tinha as mãos operosas de Marta, tá, gente? Corrigindo. De Marta para o trabalho, mas não tinha o coração de Maria, em sintonia suficiente para escutar as orientações da espiritualidade, de ficar focada no objetivo mais importante, né, que era inaugurar, acolher aquelas crianças. Então, ela tinha muita força nas mãos de trabalho, mas, né, não estava em sintonia elevada para ouvir os bons conselhos da espiritualidade, e às vezes isso acontece conosco também, né? Agora vamos lá para o momento da crucificação de Jesus. Todos os apóstolos se apavoraram. Pedro, gente, chega a ferir até um soldado e Jesus estava sereno. Pedro, guarde a sua espada e bainhe a sua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. E se entrega aos soldados romanos, sereno, gente, sem ânsia nem de falar nada, sem ansiedade nem de falar, nem de se defender.
Até porque se Pilatos não foi capaz de enxergar tudo o que Jesus fez durante os anos, né, que Jesus esteve, como que ele ia acreditar em meia dúzia de palavras naquele momento, né? E então, Jesus, gente, Jesus e vida. O que significou a vida de Jesus para as nossas vidas? Essa reflexão que eu gostaria de deixar. Elemento-chave para uma vida com Jesus, gente, a palavrinha-chave de uma vida com Jesus é renovação, que tem tudo a ver com esse momento que estamos vivenciando, né, de transição planetária, onde somos convidados à renovação do planeta e, primeiramente, a nossa renovação. O ser renovado, vamos conseguir renovar, né, mudar este planeta. E no livro Segue-me, de Emmanuel, né, psicografado por Chico, lá no capítulo 37, Paulo de Tarso, a segunda carta aos Coríntios, tem uma frase que diz assim: se alguém está em Cristo, se a vida de alguém está com Jesus, ele é uma nova criatura, né? Uma criatura renovada. Nós somos quando estamos com Cristo. Então, gente, vamos aproveitar o nosso tempo, esse momento de transição, de convite a mudanças, a reforma íntima, para ver uma verdadeira renovação, uma mudança de valores e de objetivo de vida na nossa vida. Né? Que para 2021 tenhamos como meta não apenas comprar um carro, um celular novo, né? Não, mas ser um homem novo e melhor, né? Que compremos o carro, né, gente? Tudo bem, o carro, o celular, não é essa questão, mas que não seja a nossa meta principal, não é o essencial, como diz Jesus. Com Jesus, gente, com Jesus, as criaturas são criaturas renovadas. Jesus disse também: vinde a mim, a todos vós que estáis cansados, e vos aliviarei, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Com Jesus, gente, as circunstâncias não se modificam, né? Os problemas, os sofrimentos que estamos vivenciando, que precisamos passar por isso, né? As provações não se modificam, mas a relação das criaturas com as circunstâncias e os problemas se modificam totalmente. Vou dar alguns exemplos para vocês compreenderem melhor o que eu quero dizer. Um parente difícil com Jesus é a oportunidade, é a escola da paciência, né? Um revés financeiro com Jesus é a oportunidade de valorizar o que é essencial e abrir mão do supérfluo. A perda de ente querido com Jesus não é uma fonte de desespero, é um estímulo para que aproveitemos o tempo que nos resta para fazer um reencontro num momento mais feliz. A doença com Jesus, a oportunidade de reflexão. Será que um dia eu estava fazendo mal a esse órgão, né? Lei de causa e efeito, enfim. Gente, não se preocupem, não se inquietem tanto como Marta. Vamos serenar, acalma-te como Maria. Jesus também disse, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas vocês podem pensar assim, acalmar como, Marcela, com tanto mal acontecendo na Terra? Para isso, Divaldo nos responde, né? E quando diz assim, que é necessário que o mal chegasse ao extremo para que o ser humano sentisse a necessidade de mudança. Então, gente, renovação, mudança, reforma íntima, mudemos os nossos velhos hábitos, esse é o convite do mestre para esse período de transição. Mudemos os valores para um mundo novo e feliz, valorizando o que é essencial. Vida com Jesus é viver, gente, com alegria. Alegria renovada com a luz de cada dia. Chega de desânimo, de pessimismo, ansiedade, inquietação, preocupações excessivas. Confie em Deus que está no leme. Viva com Jesus, com alegria, com esperança, com amor, com união, paz, se renovando sempre. E para finalizar a reflexão de hoje, eu gostaria de passar para vocês
um vídeo aqui. Só um minutinho. A tecnologia, gente. Aqui. Pede um pouco de paciência, né? Então, vamos compartilhar aqui para finalizar esse vídeo. Muita paz. Acho que o volume está baixo. Gente, vou apresentar novamente, porque eu achei que o volume... Vou apresentar novamente, porque o volume estava muito baixo, tá, gente? Volte a brilhar. Bradesco. Bem, como vocês viram, é um comercial do Bradesco, mas eu achei a mensagem linda, tudo a ver com a reflexão, e Jesus é a luz do mundo. Jesus nos disse, brilhe a vossa luz. Então, gente, fica a mensagem final. Não deixe os problemas, as dificuldades, o desânimo escurecer o dia, a vida de vocês.
tá? Brilhem vossa luz, sejam luzes, tá? E desanimar jamais. Muita paz, fique com Deus e muito obrigada.